E aí, já pararam para pensar como uma única célula minúscula consegue se transformar num organismo complexo inteiro com trilhões de células? Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante pela maquinaria microscópica da divisão celular. Basicamente, é o verdadeiro projeto da vida. Para quem já se perguntou como o nosso corpo cresce, como o machucado se cura quase como num passe de mágica, ou como a vida simplesmente se perpetua geração após geração, bom, a resposta está inteirinha nesse processo incrível e milimetricamente orquestrado. O nosso roteiro de hoje é super direto e está dividido em 5 partes. 1. A importância da divisão. 2. O ciclo celular e a intérfase. 3. Mitose. 4. Meiose e gametogênese. E, por fim, 5. Mitose versus meiose. É um caminho lógico, saindo da preparação intensa da célula até os seus 2 destinos finais. Seção 1. A importância da divisão. Certo, vamos direto ao ponto aqui. Por que a divisão celular é uma necessidade biológica tão absoluta? Bom, a capacidade de uma célula se dividir resolve problemas gigantescos para nós. Em organismos multicelulares, ela é literalmente a força motriz para o nosso crescimento físico e desenvolvimento contínuo. Ela também é responsável pela renovação dos tecidos e regeneração. Sabe aquele joelho ralado que cicatriza rapidinho? É exatamente a divisão celular trabalhando. Olhando para um ângulo ainda mais amplo, a divisão é essencial para a reprodução, garantindo que as espécies continuem existindo e que a informação genética seja passada para frente sem perder nenhum detalhe. Seção 2. O ciclo celular e a intérfase. Vamos ver como isso funciona no dia a dia da célula. Essa ilustração mostra brilhantemente o ciclo celular em toda a sua glória. Aquele momento dramático da divisão celular é, na verdade, só o grande final da história. Notem como a fase de preparação, a intérfase, domina visualmente o gráfico, fazendo um contraste gigante com aquela pequena fatia verde da fase M, que é quando a divisão física realmente acontece. Para colocar isso numa perspectiva de tempo real para uma célula eucariótica típica, a escala de trabalho impressiona. São tipo umas 10 horas inteiras só na fase G1, crescendo e produzindo proteínas essenciais. Depois, mais 9 horas na fase S e, em seguida, 4 horas na fase G2 para os preparativos finais. É um armazenamento meticuloso e exaustivo que leva quase 23 horas. Tudo isso para sustentar a rápida e intensa divisão que dura apenas uma única hora na fase M. E dentro de toda essa longa preparação, a gente precisa destacar a fase S, de síntese. Ela é literalmente o estágio mais crítico de toda a intérfase. É aqui que o DNA é completamente replicado. Pensa bem, sem uma cópia perfeitamente idêntica do nosso projeto genético criada exatamente nessa fase, seria totalmente impossível separar a estrutura em novas células filhas funcionais. Seção 3. Mitose. Agora, a nossa narrativa chega numa bifurcação biológica real. Vamos seguir pelo primeiro caminho, a mitose. Esse é o processo especializado das células somáticas, aquelas que formam os nossos tecidos. É uma dança incrivelmente cronometrada em 4 passos. Começa na prófase, com os cromossomos se condensando para valer. Avança para a metáfase, com eles se alinhando perfeitamente bem no centro, no equador da célula. Aí vem a anáfase, um movimento rápido que puxa as cromátides irmãs para lados opostos. E para fechar, a telófase, onde novos núcleos se formam ao redor do material genético já acomodado nos polos. Para entender de verdade a mecânica microscópica desse puxão na anáfase, dá só uma olhada nessa microscopia de fluorescência fantástica. Reparem nos microtúbulos marcados em verde funcionando como verdadeiros cabos biológicos. Proteínas superespecializadas chamadas cinetócoros funcionam como âncoras na região central dos cromossomos. Elas agarram esses cabos e tracionam as cromátides irmãs idênticas para os lados contrários. É a garantia física do genoma para que a divisão seja milimétrica, sem faltar ou sobrar nada. Agora, o que é fascinante sobre esse momento final, ilustrado aqui, é a citocinese. Ela não tem a ver com a genética em si, mas sim com o estrangulamento físico do citoplasma da célula. Como vemos nas células animais representadas, a pressão vem de fora para dentro, literalmente cortando a estrutura ao meio para dar à luz 2 novas células totalmente independentes e idênticas. Seção 4. Meiose e gametogênese. Mudando o foco, vamos explorar o segundo caminho daquela nossa bifurcação. Deixamos o corpo de lado e entramos na meiose, que é um processo restrito às células reprodutivas. O aspecto principal aqui é a matemática rigorosa. A meiose é uma divisão de redução. Ela foi projetada para cortar a contagem de cromossomos exatamente pela metade.
Sem isso, no momento da reprodução, o DNA simplesmente dobraria a cada geração de forma catastrófica. Cortando pela metade, nós garantimos a estabilidade genética ao longo dos séculos. E bem na prófase 1 da meiose, a gente testemunha um verdadeiro truque de mágica evolutivo: o crossing over ou permutação. Os cromossomos se emparelham e literalmente cortam e trocam porções de DNA entre si. Esse embaralhamento do material genético materno e paterno cria uma variabilidade genética gigantesca. É exatamente por causa desse evento que, biologicamente falando, nós não somos clones nos nossos pais ou irmãos. Para dar conta de tudo isso, a meiose funciona como uma maratona de 2 fases consecutivas. A meiose 1 faz o trabalho reducional pesado, separando os cromossomos que acabaram de trocar partes. Logo depois, sem pausa, vem a meiose 2, que é idêntica à mitose, e simplesmente separa as cromátides. O grande resultado final dessa dupla rodada? O surgimento de 4 células novinhas, com metade do DNA e com informações genéticas completamente únicas. Quando a gente aplica isso para a fisiologia do nosso dia a dia, chegamos à gametogênese. Os resultados são diretos e se diferenciam pelo organismo. Nos homens, esse processo meiótico específico é a espermatogênese, que produz os espermatozoides. Já nas mulheres, o processo análogo é a ovogênese, focada na formação dos óvulos. São resultados distintos essenciais para a reprodução, mas tudo orquestrado pela mesma maquinaria brilhante da meiose. Seção 5. Mitose versus meiose. Então, o ponto crucial aqui é estabelecer a comparação definitiva entre essas duas gigantes. Olhando para as características lado a lado, fica muito fácil diferenciar as duas. Enquanto a mitose cuida de coisas como crescimento e cicatrização, usando apenas uma divisão para gerar 2 células filhas perfeitamente idênticas, a meiose trabalha exclusivamente para formar gametas, usa 2 divisões e entrega 4 células totalmente únicas. E a maior diferença de todas, a mitose mantém a contagem diploide de cromossomos intacta, enquanto a meiose corta os cromossomos pela metade, gerando células haploides. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito profunda para fechar as coisas por hoje. Pensem comigo. Se um único erro de cópia durante aquela rápida fase S pudesse alterar toda uma linhagem de células para sempre, como é que o nosso corpo protege essa maquinaria inteira? É de cair o queixo refletir sobre como os pontos internos de checagem do nosso organismo avaliam quimicamente, com precisão absoluta, a segurança desse delicado projeto da vida todos os dias, a cada segundo. Fica aí o maravilhamento sobre a complexidade microscópica que nos mantém vivos. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada celular de hoje.